Pessoal, boa noite. Hoje estudaremos a função composta. Em que consiste a função composta? Pelo próprio nome, a gente entende que é uma composição, ou seja, é uma junção das funções. A função composta a gente entende como uma função dentro de outra função, o que é muito comum. Então vamos observar aqui, esse primeiro exemplo da função composta fala o seguinte: dadas as funções f de x igual a x ao quadrado mais 2 e g de x igual a 3x, calcular g de f de x e f de g de x. Ou seja, nós temos aqui dois exemplos para o cálculo da função composta. Quer dizer, dois tipos de cálculo para a função composta. Vamos calcular g de f de x, ou seja, o f de x inserido dentro do g de x, e o inverso, f de g de x, ou seja, o f de x, o g de x dentro do f de x. Então, como vamos fazer isso? Observem bem. Nesse primeiro caso, vamos calcular o g de f de x. Em que consiste? Quem é o meu g de x? O meu g de x, ele é 3x. Então, vocês eram habituados antes a gente ia calcular, a gente dava uma função f de x, por exemplo, g de x, e aí eu pedia, calcule f de 1. E aí o número 1, ou então eu pedia para calcular f de 3, ou f de 2, e aquele número que a gente atribuía para o f de 2, vocês substituíam pelo x, ou seja, se eu tivesse f de x igual a x mais 1 e eu pedisse f de 2, vocês calculariam f de quem? De 2 mais 1, que daria 3. Só que agora não, eu quero que vocês calculem a função composta, ou seja, outra função dentro da função que eu já estou normalmente indicando. Então observem bem aqui, se eu tiver calcular dando f de x e g de x, eu quero que vocês calculem g de f de x. Então o que é que vai acontecer aqui? Quem é o meu g de x? O primeiro passo. Quem é o meu g de x? O g de x é 3x. Então eu quero que vocês calculem. Se eu pedisse aqui, calculem g de 1. Quem vocês colocariam? G de 1 vai ser o quem? 3 vezes 1. Calculem g de 5. G de 5 seria quem? 3 vezes 5. Só que aqui eu estou pedindo g de f de x. Então o que é que vocês vão fazer? Quem é que vai ser o x aqui? O x vai ser o f de x completo. Ou seja, x ao quadrado mais 2. Então como é que vai ficar aqui? G de f de x vai ser g de x, 3x, então vou fazer aqui 3 vezes o meu x. Só que nesse caso, quem vai ser o meu x aqui? Vai ser o g de f de x, eu vou substituir esse x por todo f de x, que vai ser quem? X ao quadrado mais 2. Logo, eu vou avançar ao máximo essa função. Como é que vai ficar aqui? 3x vai dar igual 3 vezes x ao quadrado vai ser 3x ao quadrado mais 3 vezes 2, 6. Então aqui, concluí o meu g de f de x. G de f de x vai ser igual exatamente a quanto? 3x ao quadrado mais 6. Então, finalizei aqui o meu exemplo 1. Vejam que simples. Agora eu vou calcular o inverso. Lembre-se que aqui eu também pedia, a questão ela pedia o cálculo do f de g de x. Agora vamos fazer a função composta, só que o inverso do g do f de x. Vamos fazer f de g de x. Então, como vai ser isso aqui? De novo, voltando àquele exemplo, onde eu tenho aqui f de x igual a x ao quadrado mais 2. Imaginem que eu colocasse assim, como eu pedi anteriormente a vocês. Eu dava f de x e pedia f de 7. Aí eu tinha como? Dando f de x, calcule f de 7. Eu vou ter f de 7 vai ser 7 ao quadrado mais 2. Ou seja, vai ser 7 ao quadrado, 49 mais 2, f de 7 daria 51. Só que agora eu não quero f de um número qualquer, eu quero f de g de x. Então o que é que vai acontecer aqui?
f de g de x, eu vou calcular a função f de x, x ao quadrado mais 2, sendo que x não vai ser um número qualquer. X, ele vai ser quem? G de x, ou seja, esse x aqui, ele vai estar representado por quem? Por 3x ao quadrado, por 3x, perdão, 3x. Então, como é que vai ficar aqui? F de g de x vai ser, vamos pegar a função f de x, e onde tiver x, eu vou substituir pelo g de x. Então, vai ficar o quê? F de x, quem é f de x? X ao quadrado mais 2, vai ficar f de x, vai ficar, quem é x? F de x. Esse x aqui, quem é que vai ser x agora? Vai ser o g de x, 3x. Então, vai ficar f de g de x igual a 3x ao quadrado mais 2. Observem bem que a única diferença que eu fiz foi que no lugar do x, aqui eu coloquei 3x, que era o g de x, a função composta. Então eu vou continuar. 3x ao quadrado, 3 ao quadrado vai ser 9. X ao quadrado vai permanecer x ao quadrado. Mais 2. Então, com isso eu finalizei a obtenção do meu f de g de x. 9x ao quadrado mais 2. Então, finalizado esse exemplo, né, do cálculo da função composta, e é simplesmente isso, pessoal, é inserirmos uma função dentro de outra. Observem bem qual vai estar dentro dos parênteses, e aí a gente vai estar inserindo. Obviamente que a gente também vai ver mais alguns outros exemplos com números, porque vocês podem dizer, professor, mas vai terminar assim, ser um resultado sólido, né, ser um número inteiro. É porque aqui a gente só apenas está calculando f de g de x, f de g de f de x. A gente não está atribuindo um número a f de x nem a g de x. Por exemplo, se eu pedisse aqui, a gente vai ver isso mais à frente, mas onde tem f de g de x, se eu pedisse, quer dizer, onde tem g de f de x, se eu pedisse, eu quero g de f de 2, então o que é que eu faria? Eu calcularia o g de f de x e no final substituiria esse 3x ao quadrado por 3 vezes 2 ao quadrado mais 6. Obviamente que a gente vai ver isso em mais outros exemplos à frente. Mas basicamente a função composta ela é isso, ela compõe uma função ou insere uma função dentro de outra função. Então é um assunto bem básico, bem interessante, mas que é habitualmente utilizado por nós que trabalhamos com funções, né? Ou vocês que vão estar estudando o cálculo da função. Então fica aí mais um exemplo. A gente vai trabalhar outros exemplos também da função composta, mas de antemão é uma abordagem geral do assunto, e com esses exemplos fica praticamente de uma forma muito simples vocês entenderem os demais.